O sétimo Embrace teve a proposta de mostrar ao corretor de imóveis a força e a responsabilidade de sua profissão e o quanto ele é relevante para o mercado nacional e internacional. E este foi o motivo de se trazer palestrantes de alta relevância como o economista Ricardo Amorim, um dos nomes mais respeitados em seu segmento no Brasil e exterior. Por isso, assista a esta entrevista exclusiva feita pela TV Cofesse. Eu estudei várias bolhas imobiliárias e o que eu descobri é que quando bolhas imobiliárias estouram, países ficam estagnados por décadas. Por exemplo, estourou uma no Japão em 1991. O PIB japonês hoje é menor do que era em 1991. Nos Estados Unidos estourou em 2007. O PIB hoje é só 2% maior. Na Alemanha ele é 3% menor. Na França ele é 9% menor. Na Espanha ele é 14% menor. Na Itália 17% menor. Na Grécia 30%. Em resumo, bolha imobiliária quando estoura condena economias inteiras a ficarem estagnadas por décadas. E eu queria saber se o Brasil estava correndo esse risco ou não. A partir daí, eu fui estudar o que leva bolhas imobiliárias a estourar. E estudei todas as bolhas que eu encontrei que estouraram desde 1900. São 115 anos, achei 97 bolhas no mundo. E tinham dois tipos de causas. Uma que era regional, que é quando tem uma causa muito específica e o impacto é muito específico. Essas não são as que levam países a estagnar, então não eram as que me preocupavam. Mas metade dos casos eram sim bolhas nacionais. E eu fui entender o que elas tinham em comum. E elas tinham algumas coisas em comum. A mais importante delas era muita alavancagem, muito endividamento. Quando o comprador de imóvel está devendo-lhe mais, se em um determinado momento ou ele perde o emprego ou a taxa de juros do financiamento dele sobe, ele não consegue pagar. Quando isso acontece, ele dá o calote no banco. Na hora que ele dá o calote no banco, o banco fala, olha, ou você me paga ou eu tomo seu imóvel. O cara fala, não tenho como pagar, o banco toma o imóvel. Só que o negócio do banco não é ficar com o imóvel, ele coloca o imóvel à venda. Se de uma hora para outra um monte de banco faz isso e a oferta de imóvel cresce muito rápido, em economia tem uma única regra que vale sempre, oferta e procura. Oferta subiu, o preço cai. Nesta hora, o que acaba acontecendo é que tem gente que fica com uma dívida maior do que o valor do imóvel. E aí é que o cara fala, sinto muito, não vou pagar mesmo. Isso vira uma bolha de neve. Então a questão é, sem muito endividamento, não tem nenhum caso de estouro de bolha imobiliária no mundo. E quanto é muito endividamento? Todas as 48 bolhas que eram nacionais que eu encontrei, estouraram com mais do que 50% do PIB de endividamento. O Brasil tem 9%. Em outras palavras, não é possível haver, porque a gente não tem um mecanismo de estouro, porque não tem gente suficiente financiando que não consegue pagar e que, por consequência, de uma hora para outra aumenta o volume de imóveis à venda, o que faz com que o preço despenca. O que o Brasil acaba tendo é o que está acontecendo hoje. A economia está passando por um momento horroroso, por consequência, a procura de imóveis cai com duas razões. A primeira, as pessoas perdem a confiança, elas falam, bom, eu não sei se vou ter emprego, não sei como vai ficar, deixa eu esperar, depois eu vejo. E a segunda, as que ainda têm confiança, não conseguem ter crédito. O cara quer comprar, está disposto a comprar, mas ele não tem financiamento. O fato é que essas duas questões vão passar. Aliás, o meu palpite, elas vão passar no ano que vem, provavelmente no segundo semestre. Mas o fato é, quando voltar a confiança e quando voltar o crédito, o que a gente vai ter é uma volta da procura por imóveis. Acho que talvez uma das maiores provas do pudim disso aqui é que quando estourou, por exemplo, uma bolha nos Estados Unidos, a gente teve regiões, a gente pode pegar a Flórida, por exemplo, na média os preços na Flórida caíram 60%. No estado de Nevada, na média, eles caíram 80%. A gente no Brasil não teve nada parecido. Sim, tivemos várias promoções, mas a gente não teve uma redução média de preço sequer próxima de nada parecido com isso. A gente precisa separar uma coisa que normalmente não é separada. Na hora que a gente fala do mercado imobiliário, tem pelo menos 3 mercados imobiliários. Tem o mercado imobiliário do ponto de vista de quem constrói, o mercado imobiliário do ponto de vista de quem vende, estamos falando dos corretores, e o mercado imobiliário do ponto de vista de quem compra. Do ponto de vista de quem constrói e de quem vende, o mercado está péssimo. Só que a gente precisa separar o que é uma dificuldade de quem constrói e quem vende para quem compra. Para quem compra ou para quem comprou antes, ruim é o preço cair. Se as construtoras estão com dificuldade ou não, não é problema de quem compra. É claro que é um problema do mercado interno, mas o que eu quero chamar com isso é o seguinte, uma das coisas que essa crise vai fazer é uma consolidação, que infelizmente não é agradável, aliás, muito pelo contrário, mas a gente tinha que passar. Porque esse grande crescimento no mercado imobiliário brasileiro nos últimos 10 anos, e principalmente depois de 2005, 2006, 2007, ele levou a um aumento exponencial de gente construindo
Em alguns casos, empresas que ou não tinham o expertise necessário ou não tinham a capitalização necessária, o que as crises fazem? Levam a consolidações onde aqueles que estão numa situação melhor, que normalmente são os mais competentes, acabam adquirindo essas empresas, ficando com empresas maiores e com condição melhor de ter lucratividade ali para frente. No mercado de corretores aconteceu a mesma coisa. Quer dizer, durante um período, vender imóvel no Brasil foi uma coisa fácil. Os imóveis se vendiam quase que sozinhos. Nessa hora, gente que não entendia nada de mercado imobiliário, via o colega que era corretor ganhando 3, 4, 5, 6 vezes o que ele estava ganhando, falou, pô, vou vender imóvel. Esse cara se meteu, mas ele não era verdadeiramente um corretor. No mercado difícil, os bons se sobressaem. No mercado fácil, todo mundo vai mais ou menos. O que a gente está tendo? Também entre os corretores, tem gente indo muito bem. O mercado brasileiro está ficando, eu diria, mais saudável, ao contrário do que pode parecer. A crise deixa as coisas mais saudáveis, porque ela nos força a fazer a dura lição de casa. E, em segundo lugar, ele está ficando mais sustentável por conta disso. Então, eu vejo isso como um movimento absolutamente normal. O que a gente precisa é estabilizar a economia brasileira, coisa que, aliás, tinha acontecido. É que o governo Dilma desestabilizou. Ele inverteu avanços que a gente vinha tendo nos 10 ou 15 anos anteriores. Então, o que tem de importante aqui é que, voltando a estabilizar a economia brasileira, coisa que, aliás, as medidas que o governo está tomando nos últimos meses levam nessa direção, só que demora. A gente passou 5, 6 anos estragando, leva algum tempo para conseguir colocar a casa em ordem. Mas, à medida que isso aconteça, em algum momento que a gente vai ver é economia mais tranquila, mais segura, com inflação em queda, taxa de juros vai voltar a cair, oferta de crédito vai crescer. E o que é importante, se a gente tiver uma perspectiva de que isso vai continuar por bastante tempo, os bancos, em geral, passam a ter um interesse em fazer financiamentos de longo prazo. Porque a taxa de juros no Brasil é muito alta, só que hoje ninguém fala, não, mas vai cair em breve. Se os bancos começarem a achar que ela vai cair, o banco passa a ter interesse em emprestar pelo prazo mais longo possível pela taxa que, por enquanto, ainda está alta. O que significa o seguinte, esses empréstimos são exatamente os empréstimos imobiliários. Em outras palavras, para que a gente não dependa do financiamento de uma única instituição, a gente precisa ter a economia brasileira sendo colocada em ordem. Coisa que, aliás, eu acho que vai acontecer. Mas não vai ser amanhã, não vai ser no mês que vem, não vai ser daqui a um trimestre. Vai levar os próximos poucos anos para que isso aconteça. A importância do trabalho dos presidentes dos CRECs é fundamental para a evolução de sua profissão, corretor de imóveis. Afinal, é a presença nacional do sistema COFES-Cresce que valoriza e defende você, profissional qualificado e habilitado. E por isso, a opinião dos presidentes dos CRECs é fundamental. Ouça então o depoimento do presidente do CRECE do Espírito Santo, Aurélio Dalla Piccola. O corretor se preparar melhor, participar de eventos que ele tenha uma visão de futuro da profissão, que ele tenha grandes palestrantes dando norte para o profissional. Isso é importante para quê? Para que ele esteja bem orientado, bem preparado, para quando for procurado por um comprador ou um vendedor, poder viabilizar o negócio da melhor forma. A gente observa que o mercado em si, houve assim um certo conservadorismo. Então, os construtores estão construindo menos, está todo mundo numa expectativa muito grande. Isso, por um lado, pode parecer não ser bom, mas, por outro lado, a população não deixa de crescer, ninguém deixa de morar, ninguém deixa de trabalhar, apesar de todo o pessimismo, isso tende ao que? A aumentar. Então, no mercado que hoje se acomoda em termos de redução de novas construções, de novos investimentos, isso vai acontecer o quê? Vai gerar uma necessidade daqui 1 ou 2 ou 3 anos, inevitavelmente nós teremos novamente, independentemente de economia, nós teremos um crescimento, uma valorização imobiliária. Assista nos próximos programas mais conteúdos do 7º Embrace. São entrevistas e depoimentos que valorizam você, corretor de imóveis do Brasil e do mundo.